Olá pessoal, bem-vindos à aula 8 do curso de Álgebra Linear 1. Essa aula tem título Transformações Lineares, parte 1 de 2. E o tópico desse vídeo é definições e exemplos. Vamos lá? Bom pessoal, e o que é uma transformação linear? Gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que uma transformação linear é uma função entre espaços vetoriais. Certo? Primeira coisa. Só que não é uma função qualquer, ela tem algumas propriedades, na verdade, uma propriedade só, que a gente resume em 2 itens, certo? Então, que propriedade é essa, professor? Gente, uma transformação linear, ela transforma, né, por isso que o nome é transformação, ela transforma a estrutura de espaço vetorial do domínio, certo? Na estrutura de espaço vetorial do contradomínio. Ah, professor, como assim? Vamos ser mais formais aqui que vocês vão entender. Vamos pegar aqui, ó, dois espaços vetoriais V e W, certo? E uma função, vamos chamar de T grande aqui, ó, que sai de V e chega em W, ou seja, o domínio é V e o contradomínio é W, né? Então nós dizemos que essa função é uma transformação linear de V em W se acontecer duas coisinhas aqui, ó. T de U mais V é T de U mais T de V para quaisquer vetores U e V de V, né, maiúsculo, certo? Do espaço vetorial V. Né? O que essa primeira condiçãozinha significa? Está dizendo o seguinte, ó, eu transformo, certo? A soma em V, tá vendo? Essa soma aqui é a soma em V, né? Então, se eu aplicar T, eu transformo na soma em W. Veja que aqui são dois vetores de W, né, gente? Ó, T de U, né, cai aqui em W, T de V também cai aqui em W, então você está com a soma em W, certo? Então, essa soma aqui é de V, essa soma aqui é de W. Então, eu estou transformando a soma de V na soma de W, tá vendo? Então, T da soma é a soma dos T's, pense assim, certo? Para ser mais econômico, menos formal, certo? O item 2, né, é o análogo, só que agora com produto por escalar. Então, T de K vezes V é igual a K vezes T de V. Ou seja, T transforma o produto por escalar K vezes V de V, né, do espaço vetorial V, no produto por escalar K vezes T de V, que é um produto por escalar em W, porque T de V é um vetor de W, né, gente? Então, essas duas condiçõezinhas. T da soma é a soma dos T's, e T do produto por escalar é o produto por escalar, né, com T de V. Tudo bem? Certo, então isso é uma transformação linear. Então veja que não são todas as funções que são transformações lineares, porque essas propriedades aqui são bem fortes, né, gente? Você pedir que a soma vai em soma e produto por escalar vai produto por escalar não é uma coisa tão trivial. Né? Então, com essa classe de transformações lineares aqui, né, você tem a categoria de transformações lineares, né, entre dois espaços vetoriais, a gente tem dois tipos especiais de transformações lineares. O primeiro tipo é esse aqui, gente, ó, quando o contradomínio, tá vendo? Ó, aqui é W, né? Mas quando o contradomínio for igual ao domínio, ó, então você tem uma transformação linear do tipo T que sai de V em V e chega em V, certo? Então essa transformação linear a gente vai dizer que é um operador linear. Tudo bem? A gente pode chamar sim de transformação linear, mas é mais comum que a gente chame de operador linear, tudo bem? Então quando você tem domínio igual a contradomínio, operador linear. E quando você tem o contradomínio, né, igual ao espaço dos números reais, né, pode olhar como espaço vetorial, né, ou o espaço vetorial dos números complexos, certo? Ou seja, R ou C, então a gente chama essa transformação linear de funcional linear. Tudo bem, gente? Então, são duas transformações lineares, repito, só que com nomes especiais a depender de quem seja o seu contradomínio. Tudo bem? E um bom exercício, gente, né, para vocês aqui, que é um bom critério, inclusive, para você verificar se uma função entre espaços vetoriais é ou não uma transformação linear, é esse aqui, gente. Ó. Se você tem uma transformação linear que sai do espaço vetorial V e chega no espaço vetorial W, então T de 0V é 0W. Professor, o que é 0V, o que é 0W? Gente, 0V, né, eu coloquei como Vzinho aqui, né, é o vetor nulo de V, certo? Porque como tem dois espaços vetoriais, né, então a gente tem que saber qual é o vetor nulo de quem, né? Então, o que essa condição está dizendo é o seguinte, ó, se eu pegar T e aplicar, né, no vetor nulo de V, eu vou obter o vetor nulo de W, tudo bem? Ou, né, para ser menos formal, T de 0 é 0, tudo bem?
Gente, professor, mas por que é um critério? Gente, um critério por quê? Ó, veja, a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma função, né, entre espaços vetoriais é checar isso aqui. Certo? Será que t de 0 é 0? Se não for, né, se t de 0 não for 0, então, você já disse, não é um espaço, não é uma transformação linear. Certo? Agora, se for, se t de 0 for 0, aí pode ser ou pode não ser. Aí você vai ter que checar, de fato, essas duas propriedades para ver se de fato funciona. Certo? Então, é um bom primeiro teste, né? Um bom primeiro passo para se verificar se uma função é uma transformação linear. T de 0 é 0, se não for, não é. Se for, continue para tentar ver se é. Bom, pessoal, vamos para um exemplo. Vamos fixar aqui alfa, um número real, e vamos definir a função t, né, que sai do espaço vetorial Rn e chega no próprio Rn, da seguinte forma, ó, t de v é alfa vezes v, certo? E eu estou dizendo que essa função ela é uma transformação linear. E como o domínio e o contradomínio são iguais, né? Então a gente chama, né, como na definição anterior, né, de operador linear. Certo? Então como é que a gente mostra isso? Gente, a gente poderia, né, inicialmente verificar aquele critério, né, do exercício anterior, né, que diz o seguinte: vamos verificar se o vetor nulo vai no vetor nulo, né? Ou seja, t de 0 é 0. Né? Se não for, a gente já diz, não é uma transformação linear. Agora, se for, pode ou não ser. Né? A gente vai ter que checar, né, aquelas condiçõezinhas que estão na definição de transformação linear. Não é assim? Então, gente, ó, se você faz o vetor, se você pega V como vetor nulo, qual é o vetor nulo do Rn? É aquele vetor cujas entradas são todas zero, não é isso? Então, é 0,0,0,0 até, né, n vezes, não é isso? N coordenadas. Então, se você faz t de v, como você obtém alfa vezes v, então vai ficar alfa vezes 0,0,0,0. E como é que você multiplica alfa por esse vetor? Você multiplica em cada coordenada, não é isso? Alfa vezes 0 é 0. Então você vai continuar obtendo o vetor nulo. Então, t do vetor nulo é o vetor nulo. Então, com isso, a gente já tem a suspeita de que pode ser. Né? Tem a suspeita não, mas a gente já pode dizer que a gente tem que continuar para verificar se é ou não uma transformação linear. Né? Se fosse diferente, a gente já matava a charada e dizia, ó, não é uma transformação linear. Mas como t de 0 é 0, a gente continua. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Ó, vamos checar as duas condições. Que t da soma é a soma dos t's, né? E que t do produto por escalar é o produto por escalar, né, por t, digamos assim. Então, vamos para a primeira parte. Vamos tomar aqui dois vetores quaisquer do Rn. Né? Então, vamos chamar de U e V esses vetores. Né? U, digamos que tem as coordenadas x1 até xn. V tem as coordenadas y1 até yn. E a gente tem que verificar que t de U mais V é t de U mais t de V. Não é isso? Então, vamos lá. T de U mais V. Gente, o que é U mais V? U mais V é x1 mais y1, x2 mais y2 e assim por diante. Né? Então, coloquei aqui, ó, tá vendo? Então, vai ficar t disso. Mas o que é que t faz mesmo? Ele pega o vetor e multiplica por alfa, não é isso? Alfa vezes esse vetor. Né? Então, t de x1 mais y1, 3 pontinhos, xn mais yn, é alfa vezes x1 mais y1, 3 pontinhos, xn mais yn. Eu coloquei só a definição da transformação da função. Né? O que é que eu faço aqui, gente? Ó, multiplicar alfa por um vetor, né? O produto por escalar aqui no Rn é você multiplicar alfa em cada entrada aqui, não é isso? Em cada coordenada. Então, você vai ter aqui alfa vezes isso tudo, né? Alfa vezes x2 mais y2 e assim por diante, até alfa vezes xn mais yn. E aí a gente pode usar a distributividade, né, gente? Vai ficar alfa vezes x1 mais alfa vezes y1. Aí eu coloquei aqui na primeira coordenada, tá vendo? Alfa vezes x2 mais alfa vezes y2 e assim por diante até chegar em alfa xn mais alfa vezes yn. Não é assim? E, gente, aqui a gente pode separar, né, ó, em duas somas, né? Ou, desculpa, em uma soma de dois vetores. Quais são os vetores? Vai ser alfa x1 até alfa xn, tá vendo? Que são as primeiras parcelas das somas aqui, ó. E alfa y1 até alfa yn, que são as segundas parcelas de cada coordenada aqui. Certo? Então, nós temos aqui alfa x1, 3 pontinhos, alfa xn, mais alfa y1 até alfa yn. Só que isso aqui, gente, por definição é quem? É alfa vezes x1 até xn, que é t de u. Perceberam? É t de u. Alfa
y1, 3 pontinhos, alfa, yn, eu coloco o alfa para fora do mesmo jeito, né? Fica alfa vezes y1 até yn. Y1 até yn é v, né? Então isso aqui vai ser alfa v, né? Que é t de v, né? Por definição. Então, gente, a gente conseguiu mostrar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Portanto, a primeira condição está ok. E a segunda condição? Vamos pegar k, um escalar, né? Um número real. U, um vetor do Rn, então vai ser x1 até xn, né? Vamos manter aqui a mesma notação. Né? E vamos calcular t de k vezes u, né, gente? Desculpa, não é v, não, é u. Né? T de k vezes u, né? Por definição vai ser o que, gente? O que é k vezes u? K vezes u é k vezes x1, 3 pontinhos, k vezes xn. Né? Multiplicar k, né, em cada entrada aqui, né? Então, nós obtemos aqui t de k de x1 até k de xn. Né? Aí aqui a gente usa a definição da função t. Ela faz o quê? Ela pega o vetor e multiplica por alfa, né? Então vai ficar alfa em cada coordenada aqui, tá vendo? Então eu coloquei alfa em cada coordenada, certo? E aí eu posso colocar o k para fora, não posso? Ó, eu posso colocar o k em evidência, né? Entre aspas, né? Então vai ficar k vezes alfa x1, 3 pontinhos, alfa xn. Só que isso aqui, gente, ó, alfa x1 até alfa xn é t de u. Não é? Porque isso aqui vai ficar alfa de u, né? Alfa de u é t de u. Então nós vamos ter k vezes t de u. Ou seja, t de k, u, né? Que é u, lembrando, né? É igual a k, t de u. Portanto, a segunda condição também é satisfeita. Logo, essa função aqui ela é uma transformação linear. E como o domínio e o contradomínio são iguais, a gente pode chamá-la de um operador linear em Rn. Bom, pessoal, e aí nós temos o primeiro resultado, né, sobre transformações lineares, que diz o seguinte, ó. Se você pega uma função, né, t, entre os espaços vetoriais v e w, então essa função ela será uma transformação linear se e somente se t de u mais k vezes v for igual a t de u mais k vezes t de v para quaisquer que sejam os vetores u e v e escalar k. Certo? Professor, o que significa isso? Gente, significa que eu peguei as condições 1 e 2, juntei tudo numa fórmula só, tá vendo? Então a gente não precisa checar separadamente primeiro para a soma e depois para produto por escalar. Não, a gente faz tudo junto, ó, tá vendo? Que aqui a gente tem uma soma de um vetor u com um produto por escalar, tá vendo? Ó? E aqui a gente obteve o que? A soma, né, de t de u, né, com produto por escalar de k com t de v. Ou seja, a gente juntou tudo numa fórmula só. Então, a gente só precisa checar essa fórmula aqui, certo? Se isso funcionar, transformação linear. Se isso falhar, não é a transformação linear. Tudo bem? Porque se somente se, não é? Então, vamos para um exemplo, gente. Esse exemplo aqui é um exemplo bem legal, né? Que vocês, inclusive, vocês aprendem a mostrar, né? Sem, inocentemente, vamos dizer assim, né? De maneira inocente, né? Vocês aprendem a mostrar que a derivada é uma transformação linear, certo? Aqui a gente vai ver, né? Vai formalizar isso. Então, vamos pegar aqui uma função, né? Essa função aqui, t. O domínio dessa função vai ser o espaço dos polinômios, né, de coeficientes reais, certo? E grau menor ou igual que n. E o contradomínio, desculpa, vai ser o espaço dos polinômios de coeficientes reais e grau menor ou igual que n menos 1. Certo? O que é que essa função faz? Bom, se você pegar um polinômio p, né, essa função manda na sua derivada, ou seja, t de p vai ser a derivada de p, certo? Então, t é uma transformação linear. Por quê, gente? Ó, se a gente pega aqui, ó, dois polinômios, né, p e q, certo? No domínio, né, ou seja, no p de n de r, né? E você pega k, um escalar, o que, é que vai acontecer? Se você faz t de p mais k vezes q, né, o que é que o t faz mesmo? Deriva, né? Então, isso aqui vai ser a derivada disso tudo aqui, né? Aí a gente lembra, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então vai ficar a derivada de p mais a derivada de k vezes q, né? Só que a derivada do produto por escalar por uma função, né, é esse escalar, né, vezes a derivada da função. Então, a derivada de k vezes q é k vezes a derivada de q, não é isso? Só que quem é p'? P' é t de p. Quem é q'? T de q. Então, a gente conseguiu mostrar que t de p mais k vezes q é t de p mais k vezes t de q. Portanto, né, satisfaz isso aqui, gente, ó. Tá vendo?
Então, se satisfaz isso aqui, esse teorema já garante que essa função aqui entre esses espaços vetoriais é uma transformação linear, certo? Entre esses espaços. Bom, gente, vamos para mais um exemplo. Vamos considerar aqui uma matriz de ordem n por m, né? N linhas, m colunas, entradas reais. Certo? Vamos chamar essa matriz de matriz A. E vamos definir uma função entre esses espaços vetoriais aqui, gente. Ó. O espaço das matrizes colunas de m linhas, certo? Entradas reais, vai ser o domínio dessa função. E o contradomínio vai ser o espaço das matrizes colunas, ou seja, uma coluna só, né, com n linhas, entradas reais também. Certo? E essa função vai fazer o seguinte, ó, se você pega, né, essa função, vamos chamar de T maiúsculo, né, e aplica a um vetor aqui, ou seja, uma matriz, né, coluna de m linhas, certo? Então, vamos chamar de U1 até o m, o que ela faz é multiplicar a matriz A por essa matriz aqui em questão, certo? Então, essa função é uma transformação linear. Por quê? Vamos lá, gente. A gente conhece as propriedades das operações com matrizes, né? Soma, né? A soma de matrizes, o produto por escalar de matrizes também, né? De escalar por uma matriz também, não é? Então, a gente pode usar isso aqui a nosso favor para mostrar que essa função aqui, ela é uma transformação linear. Vamos lá. Para mostrar que essa t é uma transformação linear, tem que mostrar que t disso aqui, né? T de U1 até o m mais k vezes V1 até Vm, né? Ou seja, um vetor mais k vezes outro vetor, é igual a t disso aqui, né? Desse vetor, mais k vezes t desse vetor, não é isso? Então vamos lá. Quem é t disso tudo aqui? T disso tudo aqui, lembre que t faz o quê? Ele pega o que tem aqui dentro do parênteses e multiplica por a, né? Não necessariamente dessa ordem, né? Pega a e multiplica pelo que está aqui dentro do parênteses, né? Então vai ficar a vezes isso tudo aqui. Concorda? Vai ficar a vezes a matriz U1 até o m mais k V1 até Vm, certo? Então, A multiplicando isso tudo aqui. Só que, gente, a gente tem, né, a gente conhece o fato de que o produto de matrizes é distributivo, né? Produto e a soma. Tem a propriedade distributiva, né, para essas duas operações. Então, A multiplicado por essa soma toda aqui, ó, vai ser A vezes essa matriz mais A vezes essa matriz aqui, ó. Tá vendo? Então, foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Então, T disso aqui é A vezes isso tudo, e A vezes isso tudo aqui vai ser, né, usando distributividade, A vezes essa matriz, mais A vezes essa matriz aqui, né, só que eu coloquei o K na frente. Eu posso colocar por quê? Outra propriedade, né, de operações com matrizes, né, por escalar. Eu posso colocar o K para frente aqui, certo? Tudo bem. Só que quem é A vezes o 1 até o M? É T de 1 até o M, né, por definição. Né? Quem é A vezes V1 até Vm? Vai ser T de V1 até Vm por definição. Então, o que é que sobrou? Ficou T de U1 até o M mais K vezes T de V1 até Vm. Portanto, né, aquela condiçãozinha do teorema anterior é válida. Então, T é uma transformação linear entre esses espaços aqui. Bom, pessoal, mais um exemplo, e esse é bem importante, né, que é a rotação por um ângulo alfa, no sentido anti-horário. Isso aqui a gente aprende lá no curso de vetores, né, para identificar cônicas. Certo? Então, vamos tomar aqui alfa um ângulo, né, então ele está entre 0 e 2π, né, 0 fechado, 2π aberto, e vamos considerar uma função t, que sai do plano e chega no plano, né, R2, R2, dada pela seguinte fórmula, t de xy vai ser x' y', onde x' é x cosseno de alfa, menos y seno de alfa, e y' vai ser y cosseno de alfa mais x seno de alfa. Certo? Então, gente, um exercício para vocês é para mostrar que essa função aqui, assim definida, né, t de xy vai ser x cosseno de alfa menos y seno de alfa, vírgula, y cosseno de alfa mais x seno de alfa, é um operador linear, certo? Isso aqui a gente pode usar, vocês podem usar, né, o teorema anterior, certo? Então, você pega dois vetores do R2, U e V, certo? Pega um escalar K, então você faz o quê? T de U mais K vezes V, e você tem que mostrar que vale T de U mais K vezes T de V. Então, quando você fizer isso, então, essa função aqui será uma transformação linear, e como nós temos o domínio igual ao contradomínio, então, a gente chama de operador linear, tudo bem? Então, é um bom exercício para vocês. E o interessante aqui, gente, nesse exemplo, é que a gente consegue
escrever essa função, certo? De maneira matricial. A gente consegue considerar essa função, esse operador linear, como um operador linear nesse espaço vetorial aqui, gente. Ó, M2 por 1 de R, ou seja, o espaço das matrizes, colunas, né? Duas linhas, certo? Com entradas reais. Como? Dessa forma aqui, gente. T de xy, tá vendo? Agora vai ser uma matriz, né? Não um R2, né? Mas uma matriz, certo? Com esse produto aqui, ó, cosseno de alfa menos seno alfa, seno alfa, cosseno alfa, né? Essa matriz 2 por 2 multiplicada pelo xy. Certo? Se vocês olharem aqui rapidamente, né? Se vocês multiplicarem essas duas matrizes, vocês vão ver que vai dar exatamente as duas entradas aqui, ó, certo? Da expressão aqui acima, quer ver, ó? Cosseno alfa vezes x está aqui, tá vendo? Menos seno alfa vezes y está aqui. Seno alfa x está aqui. Cosseno alfa y está aqui, certo? Então, é uma maneira de você olhar essa função, né? Essa transformação linear, esse operador linear, certo? Agora você não olha como operador linear no R2, ou seja, no plano, e sim, né, nesse espaço da matriz. Isso aqui eu acho que é a maneira mais comum, né, que a gente que é apresentada, né, a rotação, né, lá no curso de vetores, certo? Gente, e o que essa função faz mesmo? Bom, já falei que é uma rotação, né, mas veja, para ser mais formal, você vai pegar um vetor posição, né, V, então você vai colocar ele no zero, né, vai partir do zero, vai chegar no ponto xy, né, se as coordenadas desse vetor for xy, e aí você vai fazer o que? Você vai rotacionar esse vetor V, né, por um ângulo alfa, tá vendo? Ó? Então, alfa vezes, digamos, alfa radiano vezes, certo? No sentido anti-horário, certo? Vai manter a magnitude do vetor, ou seja, vai manter o tamanho do vetor, o que você vai fazer só é essa rotação. Né? Quando você faz essa rotação através de um ângulo alfa, você vai obter um novo vetor, esse vetor vai ser o x' e y', que é descrito aqui por essa fórmula aqui, tá vendo? Ó, x' igual a essa primeira entrada, e y' igual a essa segunda entrada, certo? Tudo bem, gente? Então, com esse exemplo aqui, nós finalizamos o vídeo 1 e a aula 8. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.